Há mais de 3.000 anos atrás, o patriarca Jacó, o patriarca das 12 tribos de Israel, que viria se tornar a nação de Israel, recebia a promessa divina de um lugar onde os seus filhos se multiplicariam e se espalhariam para todos os 4 cantos da terra. E dali, os nossos sábios dizem que naquele momento em que Jacó teve a confirmação divina, a mesma promessa que já havia sido feita a Abraão, Deus chama Jacó em um sonho e confirma a ele sobre a sua descendência, sobre o quão maravilhosa seria, o quão numerosa ela seria e o quão poderosa ela seria. E nesta ocasião, Deus também confirma a Jacó justamente sobre as famílias, sobre os demais povos, né? Onde todas as famílias da terra que o abençoarem, né, serão abençoadas por meio de ti e de teus descendentes, por meio de Jacó e dos seus descendentes, os demais povos também seriam e serão abençoados. Tudo isso há 3.000 anos atrás, confirmando o que nós estamos trazendo a vocês nos dias de hoje, a importância de Israel para um equilíbrio no mundo. Nós estamos vivendo dias bastante nevrálgicos, dias que nos deixam até apreensivos quanto ao futuro, no momento em que Israel luta mais de 7 frentes de batalhas e acrescentamos a 8ª frente, que é a retórica, a informação, né, onde a verdade também está morrendo na guerra, além de outros conflitos. Na ocasião desta gravação, que está acontecendo no ano de 2024, no final de 2024, nós temos muitos outros acontecimentos que remetem a um confronto final entre as nações. Nós temos a guerra da Rússia com a Ucrânia, nós temos a guerra na Síria, que se acendeu novamente, ou reacendeu novamente os conflitos entre rebeldes e o governo ditatorial de Bashar al-Assad. Nós temos uma tentativa política de podemos dizer assim, de um golpe na Coreia do Sul, que estava completamente fora dos holofotes. Nós temos a Venezuela se associando ao grupo terrorista Hezbollah e ameaçando as fronteiras dos países vizinhos, inclusive o Brasil. Ora, além disso, muitos outros conflitos na Europa. Aonde nós vamos parar? Mas para entendermos aonde nós vamos chegar, é preciso nós compreendermos o passado, ou aonde tudo começou. Porque desde os primórdios, Israel é o centro dos acontecimentos da humanidade, porque Israel possibilitaria novamente, após a existência do jardim de Adão e Eva, Adam e Rava, a presença divina aqui neste lugar. Esse é o primeiro e o único objetivo da nação sagrada: transformar o mundo em um lugar melhor para receber a presença divina. E é o que Israel sempre fez e é o que Israel está fazendo. Por isso que ele sempre está no centro das notícias, é o centro das atenções do mundo, infelizmente, pela distorção histórica, pelo ódio infundado, o ódio gratuito. Israel hoje é visto pelas nações com muita desconfiança e com muito ódio, com muita mágoa. Por quê? Porque a mentira prevaleceu. Bom, para entendermos um pouco mais disso e de quando começou, né, efetivamente a jornada do povo de Israel, nós vamos falar hoje sobre a Parashá, né, essa porção de Vayetsei, né, que é o início da jornada do povo de Israel, que acontece até hoje. Nós
ainda estamos, embora exista o Estado de Israel, parte que é aquela multidão de filhos de Jacó espalhados pelos 4 cantos da terra, ainda estão vivendo na diáspora. Shemuel, é uma reflexão que essa paraxá nos traz referente à jornada do nosso povo e à jornada da humanidade. Olá, Shimon, e a você que está nos acompanhando, né, para essa paraxá, esse final de semana. E Vayetze, ela é a continuidade de Toledot, que passa quase que desapercebida a biografia do próprio patriarca Isaac, e surge nessa porção exatamente esse protagonismo, né? Antes de que Israel se tornasse uma nação, ou mesmo um clã, surgem aí no cenário da humanidade esse aglomerado de nações, de povos, que surgem das duas vertentes, tanto dos descendentes de Abraão, através de Ismael, e também de Esaú. Esaú que surge nessa porção que estudamos na última semana, em que Rivka ela vai precisar exatamente nortear, direcionar a revelação que teve durante o período da sua gestação, quando ela também imaginava que isso não era nada mais do que já soubesse o próprio patriarca Isaac, ou quando percebeu que não, ela teve que fazer essas manobras para que definitivamente a bênção do legado da nação sagrada ela recaísse mesmo sobre Jacob. E Jacob que já tinha negociado a primogenitura, né? A primogenitura de um jovem que, muito ambicioso em consertar o mundo, mas acabou desistindo exatamente pelos desafios, pelos muitos problemas, o que fez com que Esav vendesse sua primogenitura por um prato de lentilha. Bom, o prato de lentilha ele é um indicativo do quanto ele havia se frustrado com a sua tentativa de consertar o mundo, de trazer o conserto do legado de que seu avô Abraão havia recebido. Agora, aqui entra no cenário a disputa entre essas duas vertentes, né? Qual é o objeto de disputa entre Esaú e Jacó, ou Yaakov? A última porção ficou claro que, ao chegar Esaú, se deparou com a informação de que seu irmão já havia levado a bênção, né? E ele pergunta, ainda resta uma bênção para mim? Chegou atrasado no banquete. Chegou atrasado com o preparativo lá do guisado, né? Da caça, né? Chegou atrasado, todo mundo já havia feito aquela refeição maravilhosa, e foi uma refeição mágica, né? Uma refeição assim que marcaria a vida de todos para sempre, e ele conseguiu atrasar, né? E aí, poxa, mas não restou nenhum bocado para mim, né? E o pai disse a ele, olha, eu já dei o melhor que tinha, né? O melhor que nós tínhamos já foi levado. A você não resta mais nada. Inclusive não faz nenhum sentido você receber um bocado especial agora, nesse exato momento. E aí, exatamente aí que vai se desenrolar, né, esse cisma, porque os objetos, e quando ele pergunta, ainda resta uma bênção para mim, né, e ao perceber que Jacó já havia passado, então a preferência do pai, ela vai se tornar o objeto de disputa entre os dois. Porque até quando Isaac despede Yaakov para se casar com as parentes da sua esposa, que é Lavã, ele percebe, né, que que poderia fazer esse concerto se casando exatamente com as filhas de Ismael, né? Do seu tio, dizem os sábios que ele tentou, mais uma vez, ele sempre enganou seu pai, né, Esav.
ele sempre enganou o pai. O pai via ele de uma forma, mas o seu caráter, no seu comportamento, ele era uma pessoa totalmente diferente, né? Ele chegava, inclusive, a mudar o nome de suas esposas gentias, né? Ou seja, não judias, para poder enganar o pai, né? Ele manipulava informação, ele matava, ele roubava, ele era invejoso. Bom, tudo isso, né, está na tradição oral. Além, óbvio, nos escritos existem estas informações sobre o comportamento de Esaú. Mas Isaac o via de uma outra forma, até como um herói, porque ele era aquele desbravador, né? Ele era corajoso, ele lutava, ele protegia, ele tinha aquele espírito de conquistador que Isaac admirava muito. Talvez Isaac admirasse tanto porque Isaac era uma pessoa mais pacata, né? Mais de casa. Não teve muitas aventuras. Não, né? Ele não viajou igual seu pai Abraham, né? Ele se concentrou ali em fortalecer a sua identidade judaica, fortalecer a sua casa, e não se preocupou muito em falar com as nações. Diferente de Abraham. Abraham era um bandeirante, né? Ele era um bandeirante que estava descobrindo novos mundos, mas ao mesmo tempo ele falava de Deus para os povos. Ele chegava, ele já começava a falar, era um apregoador, né? O pai Abraham. Já Isaac buscou se elevar espiritualmente, deixando um pouco as nações de lado, deixando um pouco os povos de lado. Mas mesmo que ele deixasse os povos de lado, a sua sabedoria, né, a sua vida reta, ela era vista de longe e os povos vinham até ele, né? Os povos chegavam até Isaac para se aconselhar, para, né, fazer negócios. Não era ele que ia até os povos vinham até ele, e para se aproximarem de Deus junto com Isaac, era necessário uma elevação espiritual maior. Ou seja, era necessário um conceito e uma consciência divina mais profunda para conseguir acompanhar Isaac nessa jornada. Então, enquanto Abraham trabalhava com números, com quantidade, né? Isaac trabalhava com a profundidade da consciência divina em cada um dos indivíduos. E o seu filho Esave lembrava um pouco o seu pai, né, nesse desbravamento do mundo, né, porque Esave não parava quieto, né, Jacó sempre estava nas tendas da sabedoria, estudando e criando as suas cabras, então ele era previsível até ali, né? Essa é uma das personalidades. E lembrando também, Shemuel, que tanto Esave quanto Jacó, Esaú e Jacó, ambos tinham dupla personalidade. Ambos tinham duas faces, né? Então, enquanto Jacó era um estudioso e um criador ali, um empreendedor, né? Local, depois ele toma uma nova identidade, né? Onde ele sai, aí depois ele se chama Israel. Depois que ele já tem a sua família constituída, a sua riqueza já também toda determinada, aí ele passa a se chamar Israel. Uma nova personalidade que seria necessária para a continuidade do povo, né? O cuidado com as 12 tribos que viriam na sequência deste momento. Mas, voltando então, antes da saída de Jacó da terra de seus pais, era essa competição pelo amor do pai, né? E o comportamento de Isaac, que num dado momento, você já falou isso aqui, né? Num dado momento ele já fazia vista grossa, ele já se fazia de cego, né? Por isso que dizem que Isaac era cego, já não via mais. Ele já não via mais porque é aquela coisa do filho,
do pai que tem um filho com um filho drogado, com todo respeito, né, a quem vive essa situação, um filho problemático, um filho que, sabe, só faz coisa errada, num determinado momento, para aquele pai não amaldiçoar o filho, não expulsar o filho, não matar o filho, aquele pai passa a não enxergar mais as coisas que o filho faz. Essa é uma situação. Tem a outra que realmente o pai vive num mundo paralelo onde ele também não enxerga. Exato. Né? A sua família, os filhos, a mulher, todo mundo faz de tudo e ele nunca vê. Mas ele não vê porque ele não quer ver. Porque quando você vê o que está acontecendo, você é obrigado, se os teus valores estiverem equilibrados, você é obrigado a reagir. Lógico, nós não devemos reagir absolutamente sobre tudo, não. Mas quando você vê o seu filho se comportando de maneira errada, se casando mal, se dando mal, fazendo maus negócios, trazendo a maldição para dentro da sua casa, você terá que reagir. Ou você faz de conta que não está enxergando. E num determinado momento, Isaac resolveu não enxergar mais para não sentir dor. E hoje a psicologia, ela explica muito, né? Quando nós deixamos de ver as coisas, quando temos um trauma muito grande e nós não vemos mais o que está acontecendo, ou fazemos de conta, né, que nada está acontecendo. Uma cegueira, né, em dois sentidos, né? O Isaac era o favorito de... Esaú era o favorito de Isaac, né? Então, toda a concentração da formação do legado estava se concentrando e se formando em Esaú. Enquanto Jacó era ali o pacato que vivia em tendas, ou seja, estudava. Então, quando ele contrai os casamentos, né, com as cananitas, e aí ele passa a perceber, né, a forma como Esaú contrariava e ameaçava esse legado, isso foi sendo construído até o momento em que Rivka percebe que ele está disposto mesmo a passar esse legado a Esaú, ou seja, uma cegueira, né? Uma cegueira espiritual. E desde o começo da promessa, né? E desde o começo, porque é um conquistador, né? Ele saía, Shimon, saía de manhã para caçar e voltava com a caça, né? Então, para constituir o reino, você precisa entender que a liderança desse reino ela tem que enfrentar todos os desafios da formação de uma nação. E Esaú concentrava essas informações políticas, né? De conquista, de caçar, de brigar, de lutar e de defender. Era um guerreiro, Shemuel. Mas aí, se você observar a história do povo de Israel, como ela começou, ela precisava muito mais de um político, um diplomata, do que de um guerreiro. Os guerreiros só foram necessários depois no deserto, né? Para proteger o legado do povo. Mas, Shemuel, os sábios ainda dizem, e aí curiosamente para você que nos acompanha, né, o judaísmo ele traz as duas versões da Torá, né, que é a escrita por Moisés e a oral, que é passada de pai para filho. A que Moisés passou para os líderes, né, e os líderes ensinavam as famílias, daí isso foi passando de pai para filho, a Cabala, a Guemará e por aí vai. Os ensinos orais, a Torá oral, ela ainda diz que Esaú assassinou Nimrod. Invejou Nimrod, né? Ali o relato diz que Nimrod tinha uma vestimenta muito bonita e Esaú invejou aquela vestimenta e quis para si e matou Nimrod. O mesmo Nimrod que já era governante e o Nimrod que inventou, né, que fundou a idolatria, criou outros deuses, né, levou o povo para longe de Deus.
de certa forma, Esaú executa a pena, né, de um idólatra. Mas essa capa, segundo a tradição oral, essa capa era usada pelo próprio Adão, né? E Nimrod, ele tinha os seus poderes, né, da caça também, ele era um caçador. E quando fala caçador é no duplo sentido, né? Era um poder de persuasão que Nimrod tinha. Ele era caçador de homens. E isso também é o próprio, é um próprio perfil do próprio Esav, né? Uma liderança. Ele tinha as capacidades de persuasão, de reunir, de fazer as coisas acontecer. E essa capa, ela foi adquirida depois, por último, por Esaú, né? Que tinha esses efeitos de caçador. Que ele matou o Nimrod, segundo a tradição, né? Matou e ficou com a capa. E escondeu a capa na casa da sua mãe para que as suas esposas não invejassem a sua capa e não a roubassem. Ele não confiava nem nas esposas. Era uma relação muito conturbada dessa família, tá? Provavelmente você vai se identificar, ou a sua família vive isso, ou você conhece alguma família que tem toda esse drama ali acontecendo. Veja que o que nós vivemos hoje não é distante do que aconteceu há mais de 3.000 anos atrás, e não é distante do que está escrito na Bíblia, ok? Às vezes nós costumamos, até por uma tradição que impera no Brasil, né? Uma tradição cultural, religiosa, de transformar os escritos bíblicos em contos, até contos de fada, né? Contos românticos, romantizar a Bíblia, romantizar o que aconteceu na Bíblia. Não, sempre se tratou de seres humanos, mais próximos ou menos próximos de Deus, com diferentes níveis espirituais e comportamentais, né? E aqui nós estamos vendo em Esaú os níveis mais distantes de Deus nesses comportamentos, mas em contraste o seu irmão tinha os níveis mais próximos de Deus. Embora também a tradição oral diga que Esaú era muito dedicado na infância. Né? Até os 15 anos, que foi quando ele fez a troca, né? A troca da sua primogenitura pelo prato de lentilha. Então, está na tradição oral que Abraham, ele morre quando Esaú tinha 15 anos. Os dois tinham 15 anos, que eram gêmeos, né? Então, depois de enfrentar ali todos os desafios de alguém que tinha a missão de receber o legado, ele era o primogênito, tinha o direito de fazer ali o conserto do mundo. Então, o zelo de Esav é comparado a uma ortodoxia, né? De dar o dízimo do sal, se a água é cachê. Então, ele tinha essas discussões ralárricas com o próprio pai. Então, isso demonstrava e indicava a todo momento que Isaac estava certo sobre o legado. E né? Que então, ele tem havia um equilíbrio ali, né? Um equilíbrio. Entre o caçador, desde menino, já liderando, e o estudioso. E o estudioso, um zeloso. Então ele perde exatamente esse ímpeto de consertar o mundo quando da morte de Abraham ele se abala e ele diz assim então para Jacó, né? O que me vale a primogenitura se estou prestes a morrer? Né? Então esse prestes a morrer é o momento em que ele chuta o balde. Ele chuta o balde e fala, não, eu não tenho essa disposição. Tanto que, quando do reencontro, né, que vai acontecer depois, na próxima porção, depois que ele promete a morte de Jacó, e Jacó passa lá mais de 20 anos com Labã, o seu sogro, eles se reencontram e Esaú ele vai se estabelecer nos montes de Seir, ou seja, ele não tem esse apego com a terra, e nem mesmo ele não tem apego com a missão da nação sagrada. Então o que está em disputa aqui é a preferência, mas são missões distintas, porque essa revelação já havia sido feita a Rebeca, a Rívika,
quando quis saber o que era aquela contração. Você tem duas nações e a maior vai servir a menor. Então, a missão de Esaú, ela também ela tem um papel fundamental na existência humana, que é a promessa que Deus havia feito a Isaac, de que você será pai também de multidão de nações. Isso acontece através de Esaú, que depois vai trazer esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio porque na própria revelação, que na bênção que nós vimos de que Esaú também recebe, ele diz assim: você vai viver do orvalho da terra, né, e da tua espada. Confortavelmente. Enquanto você se impacientar, ou seja, e se mover, até o momento em que você vai ficar impaciente. Ou seja, essa confirmação, Bilã, ele dá a Balaque na tentativa de amaldiçoar Israel, e ele fala dessa alternância, ou seja, quando Israel está por cima, Esav por baixo. Quando Esav por cima, Israel por baixo. Isso vale dizer que os dois nunca estarão juntos num patamar de nivelamento, de igualdade. Então sempre há uma alternância. E aí o sonho da escada que acontece nessa porção, que é quando Jacó ele vai se casar, ele vai para a casa de Labão, onde ele fica ali 21 anos, ele tem o sonho dos anjos que sobem e descem. Os anjos sobem e descem, e Jacó ele fica observando esses anjos, que eles representam os protetores dos povos que viriam a surgir, e dos que já haviam, né, dos que já existiam. Então, ele percebe que o anjo de Roma, que é o anjo de Esaú, ele sobe 490 degraus. Isso é o Midrash que diz, é a interpretação rabínica, né? 490 degraus é o período da alternância em que o Império Romano, eles estariam exatamente subjugando Israel, né? Que foi o período do Império Romano e que foi sucedido exatamente pelo poder religioso, né? De que o Ocidente ele dá forma a uma nova religião com as suas bases construídas exatamente nos patriarcas e no Taná e na tradição judaica, que perduraria durante um período de mais de 2000 anos. Então, essa alternância, nós vamos chegar agora em Hanukkah, né, Shimon? Em Hanukkah, quando os macabeus vencem a guerra contra os gregos, um dos líderes ali da família dos macabeus, eles vão exatamente subjugar o Edom, que são os edomeus. Então eles vão conquistar numa guerra de expansão, ele vai decidir uma luta de expansão, e esse período foi um período de 100 anos, né? Depois, desde a invasão de Nabucodonosor na Babilônia, Israel ficou subjugado pela Babilônia, pela Pérsia, pela Grécia, e antes de que os romanos tivessem o domínio sobre os judeus, sobre a Judéia, os macabeus eles têm um período de 100 anos, um pouco mais de 100 anos, em que eles estão eles são independentes, ou seja, não estão dominados por nenhuma grande potência. E é o período de expansão que eles, inclusive, conquistam a Idumeia de Edom. O Herodes, o Grande, ele é resultado de uma conversão que, inclusive, esses macabeus fizeram com que todos os edomeus se convertessem ao judaísmo, né? Eles foram convertidos ao judaísmo, e acho que é João Hircano, que é o pai de Herodes. Herodes é filho de um prosélito, de um proselitismo forçado. Então, isso mostra o período de alternância em que Jacó está por cima e Esaú está por baixo, né? Shmuel, só para elucidar, os edomitas eram descendentes de Esaú. De Esav. Que Edom, né? Edom é o vermelho, né? O avermelhado. O avermelhado. Então, quando Bilã, né, ele fala, e o próprio Isaac na bênção, ele falou na última semana, que você servirá a teu irmão.
Você vai servir o teu irmão, mas até quando você se impacientar. Então, essa alternância ela acontece, e depois de que os romanos, através de Pompeu, ele vai conquistar, muito embora os macabeus, eles sempre procuraram o apoio do Senado romano para defendê-los dos ataques gregos, né? A Grécia era uma potência, né? Um domínio universal, e os romanos estavam em uma ascensão de que já tinham respeito, inclusive, dos gregos, e os macabeus, os judeus, durante esse período de autonomia, eles sempre pediram apoio e receberam apoio formal, ou seja, vão lá que nós estamos te apoiando, mas nunca os romanos mandaram uma legião de romanos para defender Israel dos gregos. Nunca aconteceu. Então era só aqueles tapinha nas costas mesmo. E aí quando a Judéia era um aliado romano, era um parceiro romano, Pompeu, que vinha de um conflito, de uma guerra, de expansão naquela região, ele decidiu passar pela Judéia, almejando a função. Os generais que reunia muitas conquistas, eles acabavam almejando ali o império, né? Ser o novo imperador de Roma. Então Pompeu ele vai fazer esse papelão, que é de conquistar a Judéia, que já era uma aliada dos romanos, né? Já era um parceiro dos romanos. Ele vai fazer esse cenário de conquistar e vai estabelecer, né, vai estabelecer o domínio romano, vai destituir os governos, que é quando Herodes ele surge nesse cenário do primeiro rei que enfrentou essa rejeição. Então aí começa o domínio, né, o domínio de Edom e quando Israel fica subjugado a esse domínio. Então, o sonho da escada que Jacó tem nesta porção, ele reflete os anjos que sobem e descem como os protetores das nações. Tanto é que Moisés rejeitou esse tipo de proteção quando do perdão que Deus deu sobre o pecado do bezerro de ouro, ele diz assim: também farei isso que você me disse, ou seja, não vou destruir o povo, e vou colocar o meu anjo, e ele vai adiante de vocês para conquistar a terra que prometia aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a eles. E Moshe ele vai ter uma reação inusitada, que vai falar assim: não, se as tuas faces não forem conosco, de nada nos adiantará. Que essa é a distinção que Israel passa a ter depois da saída do Egito, ou seja, a forma muito pessoal, a forma muito pessoal com que o próprio Deus se identifica com os descendentes desses patriarcas, a ponto dele ficar amarrado na fala de Moshe. Moshe ele vai se representar como um excelente advogado, de poupar o povo da destruição e de ainda garantir de que ele seja o povo favorito ou primogênito, de que cuja presença e proteção não pode ser por ninguém mais e ninguém menos que o próprio Deus está envolvido. Então isso mostra que cada uma das nações, o Brasil, a Haiti, a Venezuela, os Estados Unidos, tem o seu anjo protetor. E vai ser com esse anjo, que é o anjo de Esaú, com quem Jacó vai ter um encontro lá na frente. Depois. Né? Bom, eu quero ler com vocês aqui exatamente sobre esse sonho. É um sonho que aconteceu, como nós dissemos aqui, há mais de 3.000 anos, mas que ele está muito atual. Ele ainda continua se realizando. Ele não foi concluído. Essa promessa feita a Jacó, ela ainda é válida. Então Jacó deixou Berseba e partiu para Harã. Ele chegou a um certo lugar e parou ali para passar a noite. Os nossos sábios dizem que esse lugar era onde o templo foi construído. Né, em Jerusalém. Né? Ele parou em Jerusalém, né, e passou a noite ali, pois o sol já havia se posto. Pegando uma das pedras daquele lugar, ele a colocou sobre sua cabeça e deitou-se naquele lugar. Ele teve um sonho. Havia uma escada colocada no chão, cujo topo alcançava o céu, e mensageiros de Deus subiam e desciam por ela. E ao lado dele estava o Senhor, que disse: Eu sou o Senhor, o Deus da casa de teu pai Abraão e o Deus da casa de Isaque.
A terra em que estás deitado, eu a darei a ti e à tua descendência. Por isso que os sábios, dentre outras coisas, trazem que essa terra era Jerusalém. Os teus descendentes serão como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Todas as famílias da terra se abençoarão por meio de ti e dos teus descendentes. Lembre-se, eu estou com você. Eu o protegerei onde quer que você vá e o trarei de volta a esta terra. Eu não o deixarei até que eu tenha feito o que lhe prometi. Jacó acordou do sono e disse: certamente o Eterno está presente neste lugar e eu não sabia. Abalado, ele disse: quão importante é este lugar? Isto não é outro senão a morada de Deus, e esta é a porta de entrada para o céu. Por isso que confirma mais uma vez sendo o templo, sendo o lugar onde o templo foi construído. Por onde as nações devem passar. Né? De manhã cedo, Jacó pegou a pedra que ele havia colocado sobre sua cabeça, colocou-a como uma coluna e derramou óleo sobre ela, e ele deu àquele lugar o nome de Betel. Mas antes o nome da cidade era Luz. Olha só que tem o mesmo significado, né? Jacó então fez um voto dizendo: se Deus permanecer comigo, protegendo-me nesta jornada que estou fazendo, e me dando pão para comer e roupas para vestir, e eu retornarei são e salvo para a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que ergui como coluna será a habitação de Deus, e de tudo quanto me deres, separarei para ti o dízimo. Então, essa foi a primeira ligação direta de Jacó com Deus, né? E onde ele realmente e definitivamente decide seguir o Deus de Israel, né? Ao ser atendido naquele momento, e era um momento de fragilidade, né, de Jacó, porque era a primeira vez que ele saía da casa dos pais, não saiu no melhor momento, né? Saiu com o drama de Esaú, que havia inclusive jurado vingança contra Iacov, e numa nova missão, que era buscar uma esposa para então poder receber o legado de seu pai. Então, Jacó estava vivendo também um drama pessoal bastante profundo, tudo novo e já sem a proteção da mãe, que sempre fez toda a diferença na vida de Jacó. Tudo vai se concentrar nele, né? A partir do momento que ele precisa agora ser o caçador e o Cohen, né? E vai passar a reencontrar exatamente com o convívio com Lavan da sua experiência de constituir a nação sagrada. Então, fala o primeiro exílio político, né? Exílio político que Jacó sofre em função da ameaça e também da missão de se casar, de não se casar fora, né? A questão da assimilação, ela surge como uma peça fundamental para constituir a nação sagrada. Isso se repete também com Yaakov, de que precisa, junto às parentelas de sua mãe, contrair um casamento. E o casamento pelo qual vai trabalhar 14 anos, Leá e Rachel, porque Rachel é por quem ele se apaixona e trabalha inicialmente pela mão dela, mas vai receber Leá, que é a primogênita, né? A primogênita de Lavan. E Leá, ela já contava com uma certa depressão, que é como a Torá descreve o seu olhar, né? O olhar triste. E o Midrash diz que Leá, ela era destinada a Esaú, ou seja, ela estava prometida a Esaú, como Raquel estava prometida a Jacó. Mas como Esaú ele pulou, né, essa parte e se casou com as cananitas e tentou consertar casando-se com uma descendente de Ismael, ou seja, uma descendente árabe, né, para consertar ali, quando ele percebeu que a principal recomendação que Isaac fez a Jacó depois de abençoá-lo com a bênção da primogenitura, e a primogenitura que ele havia vendido pelo prato, né, ele vai se sentir enganado, traído,
Então, a todo momento, ele tenta consertar para conseguir a preferência, né, a preferência do pai, a aprovação do pai em todo momento, que ele só promete matar a Jacó quando ele sepultar o seu pai. Ou seja, quando vencer o período de luto da morte de meu pai, eu vou matar Jacó. Então Jacó ele vai fugir desse mesmo período, e esses 21 anos que ele vai viver na presença de Lavã, ele vai ser enganado várias vezes. Só na questão do acordo que diz respeito à riqueza e à fortuna de que Jacó precisa fazer, né, para sustentar a sua própria família, que vai ser no final de 14 anos, ele vai ter um acordo, e esse acordo vai ser mudado 10 vezes. Né? 10 vezes vai se mudar o acordo, e vai ser a prova de que Deus vai abençoar Jacó. Depois dessa leitura que o Shimon fez, dessa descrição, né, ele está indo para lá sem nada. É um detalhe, né, Shimon? Porque ele faz essa promessa de entregar o dízimo de tudo, porque quando Isaac despede a Jacó para casar, era o costume da época, e falando-se que Isaac era muito afortunado, muito rico, né? O herdeiro de Abraão. Inclusive é interessante isso, Samuel. Jacó promete, né, dar o dízimo de tudo sem nada na mão. Sem nada na mão. Né? Geralmente a gente promete isso quando diz assim, puxa, se eu ganhar, se eu conseguir, se eu prosperar, eu vou, né, dizimar. Né? Jacó dizimou, mas hoje nós vemos muitas promessas que tentam enganar a si mesmo. Né? As pessoas tentam enganar a si mesmas achando, eu estou prometendo uma coisa tão sagrada, Deus vai me abençoar, eu estou prometendo, mas lá no seu íntimo ele nem tinha intenção de fazê-lo. Mas não foi o caso de Jacó. Jacó prometeu. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: Jacó tinha recebido toda a herança de Isaac como herdeiro e como aquele que levaria o legado. Isaac ainda, antes de despedi-lo, Isaac traz ali para ele toda a história da família, todo o tamanho da fortuna, dimensiona e diz, você será dono de tudo isso, mas não antes de se casar e estar preparado, aprender com o seu tio, né, a fazer negócios. Você vai aprender com seu tio, você vai ter uma imersão. E depois, estudando a história de Jacó e Labão, seu sogro, você conseguirá compreender o que é que Jacó foi aprender lá. Né? Ele foi numa escola da vida. E da diáspora. Da diáspora, lidar com quando o seu você sogro. Está longe da sua zona de conforto, né? Você não tem ali o Itamaraty que te protege, né? Você está longe, né? Sem proteção do pai e da mãe e da sua casa. E a fortuna, a herança, só pode ser quando o pai morre. Não há testamento sem uma morte. Né? Sem uma morte e sem o casamento. Mas ele sai dali com o dote. Isso sim. Ele sai com o dote do casamento, porque a tradição garante, né, de que os pais e o noivo paguem o dote pelo casamento, que vai ser roubado pelo seu próprio irmão, Esaú, que vai roubá-lo pelo caminho. Então, na noite que passa repousando com a cabeça numa pedra, ele não está numa estalagem, ele não está no hotel, exatamente porque ele teve a sua fortuna roubada pelo seu próprio irmão. Então, quando ele faz essa reza, essa oração, né, que se o Senhor me prover de pão, de água, de roupa e de calçado, de tudo que precisar, quando voltar a esse lugar, ele darei o dízimo de tudo. Ou seja, tudo precisava ser conquistado por Jacó, inclusive o dote. O dote pelas mãos de Leia e Raquel, que ele trabalha 7 anos por cada uma delas. Né? E só no final desse período que ele trabalha os outros 7 anos para sua própria riqueza, para sua própria fortuna, daquilo que ele já havia produzido para Labão, o seu sogro. Então esse período, esse estágio, né, esse estágio da vida que ele vai viver fora desse reduto, né, de proteção, ele vai contar muito com
o que aprendeu nas tendas de Shem e Ever. Esses dias alguém me perguntou como que Jacó precisou passar 14 anos estudando para depois, esses 14 anos, né, que o Midrash traz como uma metáfora. Então, as tendas de Shem e as tendas de Ever era a forma como os patriarcas aprendiam a lidar na sua relação com o sagrado, com Deus, e na sua relação do homem com o homem, né? Então, a prática que agora Jacó precisa ter é exatamente como sobreviver fora desse reduto. E por isso que Jacó ele vai reunir duas missões: de compartilhar e coexistir com seus irmãos, com seus parentes. Porém, a sua porção é a menor, né? E ele tem o papel de ensinar os povos, né? De ensinar os povos, e só pode tomar posse da sua terra depois, né? Então, o clã de que está constituindo Jacó, ele não vem antes senão de Esaú e de Ismael constituírem 35 reinos ou 35 príncipes, né? Para que só depois disso, 430 anos depois, que depois de Abraão e depois deles se constituírem príncipes e reinos, que Jacó vai se tornar um reino conquistando a terra que Deus havia prometido a Abraão, né? E essa terra, sim, é uma terra que exige muito dos seus moradores, e por isso que Esaú, lá na frente, irmão, ele vai decidir falar: não, essa terra é grande demais para nós dois e vocês podem ficar aqui. E nós vamos, né? Porque Esaú sabia o custo que tinha de se manter ali. Ele sabia que todos os povos, né, que passariam por Israel, eles se tornariam ali cativos e perseguidos por todas essas nações. E Esaú não quis ter participação desse legado de uma nação sagrada, senão simplesmente de que Deus, ou de que o pai o abençoe e o chame de filho. Então é um momento de aprendizado. Veja que a nação sagrada engatinhava ainda nesses dias, onde Jacó estava sendo preparado com todas as intempéries das relações com o seu sogro Labão. Labão era um dos homens mais, os sábios trazem, é um dos homens mais perversos daquele lugar, daquele tempo, por enganar as pessoas, né? Ele enganava, ele trapaceava, ele era um mafioso. Né? Ambicioso, mafioso. Ele era um mafioso. Ele mandava dar fim nas pessoas, ele emprestava dinheiro a juros altíssimos, né? Ele era terrível. E Jacó foi lidar com o seu tio e sogro, que o enganou já de primeira, né? Jacó faz o acordo de trabalhar para que se casasse com Rachel, a sua esposa amada, e no dia do casamento, Labão traz uma outra mulher, a sua filha mais velha, não deixando de ter razão, Shemuel, né? Era uma tradição. A Léa, que deveria se casar com Esaú, ela estava sem um pretendente, a justiça deveria ser feita, ela não deveria pagar pelos erros de uma outra família, e a justiça foi feita, custe o que custar, né? E Jacó teve que honrar. Ele não tomou a primogenitura do seu irmão? Né? Ele esperto, não comprou? Né? Ok, você comprou de porteira fechada, vai levar até a pretendente dele, que ele não queria, ele não gostava dela nesse primeiro momento, né? Então, a justiça foi feita ali por meios, veja, às vezes a justiça vem por meios tortuosos, né? A reparação nesse mundo terreno, a reparação acontece aqui. Não imagine que a reparação vai acontecer lá no inferno ou lá no céu, se é que você acredita nessas coisas, né? Mas ela acontece aqui mesmo e não muito longe. Ela pode não acontecer exatamente agora, nesse exato momento,
sendo redundante, mas ela pode acontecer daqui a 10, 20 anos. Né? E Jacó demorou ali 7 anos, tirando o tempo de viagem, né, da casa de seu pai até a chegada à casa de Labão, seu tio e sogro. Ele ficou 1 mês ali de boa, descansando. Depois, seu sogro já o diz: sinta-se à vontade, né? Sinta-se à vontade, Jacó. Não, eu vou trabalhar, né, para pagar. Tenho interesse em uma de suas filhas, gosto dela e vou trabalhar para pagar o dote, por aí vai. E ali a justiça foi feita, vem Lia, depois ele vai ter com o seu tio: o que fizeste comigo? Não era essa a escolhida. Seu tio já diz uma verdade para ele, né? Aqui nós temos uma tradição onde as mais velhas se casam antes das mais novas. Mas não se preocupe. Não se preocupe. Eu te darei a Raquel a por mais Raquel, 7 anos. Mais 7 anos. E aí, curiosamente, Jacó não espera 7 anos para se casar com Raquel. Então ele dá aquela indireta, né? É que aqui... Aqui, a primogenitura vale. A primogenitura, ela não é usurpada, não. Agora, é interessante que a primogenitura ali valia para as mulheres, né? Depois isso acaba mudando. Ali na tradição familiar de Labão, né? A mulher era a primogênita. Tinha a primogênita entre as mulheres. Apesar, né, que no Peça, né? No Peça, por causa da filha do faraó que salvou a Moshe das águas, né? Então diz que no Peça, as mulheres, né, que é primogênita, que é a primeira filha, né, elas também podem fazer o jejum dos primogênitos, né, em homenagem à filha do faraó, né, a Bátia, né, que salva Moshe. Então é revelado que Jacó teria que permanecer com aquela esposa, né? Mas que ele poderia se casar com Raquel. E curiosamente ele não esperou 7 anos. Ele esperou os dias das núpcias. O seu sogro entrega a Raquel, né? Então ele toma a Raquel por esposa e trabalha 7 anos, e ali começa a formação das 12 tribos de Israel, no que viria se tornar no futuro. E para Labão se torna, né, muito conveniente, porque a Torá relata que Deus abençoou muito ele por causa de Jacó. Claro. Então o negócio deles expandiu, né, de uma forma assim impressionante. E agora ele viu que funcionou e falou: agora eu preciso de mais 7 anos essa mão de obra. É por isso que um país como o Brasil é abençoado. É o que você leu ali no início, né? Que e as nações se abençoarão por meio de ti. Né? Então, veja que em 2023 aconteceu um fenômeno. Houve uma mudança de poder e acontece que a imigração, as pessoas começaram a deixar o país, um êxodo, né? Muitas pessoas. Isso acontece e para muitas expectativas, né? Que às vezes entra um novo presidente e aquela visão de mundo que as pessoas têm, elas acabam decidindo sair do país. Acontece que em 2023 havia uma população judaica de 120 mil judeus. Né? E hoje, depois de 2023, é de 90 mil. A Venezuela tinha 25 mil judeus quando entrou Hugo Chávez. E depois isso foi se reduzindo para 7. E ali tem só as pessoas que têm um alinhamento com aquela visão de mundo. Né? Os judeus que têm, né? Judeus para todos os gostos. Coloca, né? o texto aí, o produção. Ou seja, tinha até judeus que não queria sair do Egito. Né? E o Egito era a nação mais próspera. E o Egito era a nação mais próspera. A potência mundial. Quem é a nação mais próspera hoje, além de Israel, onde estão lá os quase 10 milhões, né, de judeus ali em Israel? Os Estados Unidos. Porque tem uma quantidade enorme, né, até mais que dentro de Israel, né? Olha só esse texto, gente. Está ali no hebraico, quadrático, e a tradução dele. Os teus descendentes serão como o pó da terra, ou seja, incontáveis. Né? Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente.
em todos os 4 cantos do mundo. Diáspora, né? A diáspora, Brasil, Estados Unidos, Rússia, China, Japão, Austrália e por aí vai. Para o norte e para o sul. Todas as famílias da terra se abençoarão por meio de ti e dos teus descendentes. Então, aonde houver um judeu sendo acolhido, por mais que o Labão, né, seja perverso, trate mal, ele será abençoado. Ele será abençoado. O que não pode é o judeu sair dali. O que não pode é haver um êxodo. O que aconteceu com o Egito quando houve um êxodo judaico? Acabou. Afundou. Ruína. Afundou. A Babilônia. Porque veja, quando os babilônios, para punir Israel, levam o povo judeu, a Babilônia se expande, se torna as maiores potências. Se você pegar a relação entre a diáspora judaica e a expansão econômica, cultural, geográfica das potências que dominaram aquela região, acontece justamente nos períodos em que os judeus estavam cativos dentro desses países. O que aconteceu com a Espanha, né? A Espanha teve um declínio econômico. Exato. Espanha e Portugal. Espanha e Portugal. Acontece que o califa turco, ele chegou a mandar uma carta aos reis católicos da Espanha dizendo: vocês são loucos, né, de expulsarem os judeus. E inclusive, nessa mesma carta, ele abre as portas aos judeus. Ele abre as portas aos judeus expulsos da Espanha. E Dom Manuel, que recebe os judeus expulsos da Espanha em Portugal, ele também vê uma oportunidade de desenvolvimento, né? Então, isso só vai mudar quando do contrato do casamento que ele precisa obrigar esses judeus a se converterem. Né? E aí o Brasil se torna o último reduto, né, Shimon? O último reduto e abençoado e última próspero. Rota de fuga. E o Brasil hoje é a nação mais importante no contexto mundial e se levada a sério a sua política econômica e diplomática, ele se torna a principal nação do mundo pela sua posição geográfica e pela sua riqueza, né? Mas o Brasil declinou nos últimos 4 anos. Aí você fala, mas é só uma coincidência, onde a população judaica diminuiu. Embora nós temos algo bem complexo no Brasil, que é os descendentes de judeus vindos justamente de Portugal e de Espanha, que podem dar outra face para o Brasil. Podem revelar 100 milhões de descendentes de judeus, através de ti e de seus descendentes. Coloca o texto ali. Através de ti e de seus descendentes. Está aqui no texto. Através de ti, está aqui o cursor. As nações se abençoarão por meio de ti e de seus descendentes, hoje adormecidos. Veja, Espanha e Portugal, naquele tempo, eram os Estados Unidos hoje, ou o Egito, naquela época, egípcia. Era a principal potência. Portugal era a potência mais rica. Mas se você pega aí a história portuguesa, naqueles dias, os judeus estavam em todas as esferas da sociedade, inclusive financiando as grandes expedições, as caravelas, né? Fazendo empréstimos para o governo, até que os judeus são expulsos da Espanha e de Portugal. Não muito tempo entre um e outro. O que acontece com aquela hegemonia? Ela cai. Portugal e Espanha se tornam pários internacionais gradativamente e passam essa chave da prosperidade para Amsterdã, para a Holanda e Inglaterra. Por quê? O que acontece simultaneamente? A imigração judaica, né? Acontece naquele momento. E os judeus que estavam aqui no Brasil ocultando o seu judaísmo porque estavam sendo perseguidos, como Shemuel já trouxe. Gente, é óbvio, nós somos judeus, estaríamos puxando a brasa para a nossa sardinha, né? Mas pare um momento para analisar o contexto da Torá, que está aqui, escrita há mais de 3.000 anos atrás, 3.700 anos atrás. Está aqui, escrito.
E o que nós estamos trazendo aqui para você é apenas a confirmação do que já está escrito. Né? Os judeus não inventaram isso. Os judeus não precisam inventar isso. É algo que acontece. Simplesmente acontece. As nações serão abençoadas por meio de ti e de seus descendentes. Então, uma nação perde com a comunidade judaica? Não. Ela só ganha tendo uma comunidade judaica em seu seio. Por isso que no Brasil existem, né, principalmente no estado de São Paulo, que é o estado mais próspero, depois do Rio de Janeiro. Olha que coincidência. A maior comunidade judaica está em São Paulo. A Bovespa em São Paulo, né? Depois está no Rio de Janeiro, depois no Rio Grande do Sul. E se você pega aí um desenvolvimento nacional de estados, é mais ou menos nessa sequência aí. Você mede pela presença judaica. Se você pode medir pela presença judaica. Aonde é o lugar mais próspero? É onde tem judeus. Né? Então, para uma nação, para um país, ter uma comunidade judaica protegida é como se fosse um amuleto, né? De prosperidade. De prosperidade. Você tem um judeu na tua empresa, na tua, né, no teu quadro empresarial, vai te trazer bênçãos. Vai te trazer bênçãos, porque é uma promessa divina. Queira você ou não, Labão foi muito esperto, já sabia disso, percebeu isso, porque as bênçãos não demoram para acontecer. Uma das bênçãos é as coisas se desenrolarem, né? Coisas que estão travadas e elas já vão se desenrolando, já vão se desenvolvendo e a coisa funciona. E Labão viu isso e deu sempre um jeito de esticar a estada de Jacó ali naquele lugar. Exatamente. E isso acontece com Isaac, quando Elimelech ele expulsa Isaac porque ele estava crescendo demais, né? Estava se desenvolvendo muito. Então ele falou, olha, você está crescendo mais, né, mais do que nós. Então é melhor você se apartar, né? Procura aí o teu canto e se desenvolva. Quando Isaac cumpre, saindo, né, do território de Elimelech, há um declínio econômico, né? As coisas não funcionam, a chuva não vem na época certa, a perda, seca. Aí ele recorre exatamente a Isaac, ele vai atrás de Isaac dizendo, não, volte, né? Volte porque Deus estava nos abençoando por causa de você, por causa de ti. Então fez uma aliança e convidou a se reestabelecer no seu território para que também fosse abençoado. Então, inevitavelmente, e aí quando você fala da maior potência, né, da hegemonia econômica, política e militar, que é, depois de Israel, é o maior reduto judaico, né, que são os Estados Unidos, aonde os judeus encontrou liberdade inclusive religiosa. Então, os holandeses deram essa liberdade aos judeus e depois a América do Norte se tornou esse reduto, né, de liberdade religiosa que, inclusive, Ciro o Grande, ele dava, né, aos países que ele conquistava, a todos os seus conquistados, a liberdade de permanecerem nas suas crenças e nas suas convicções. Ele não mexia nisso, né? Ele respeitava isso. Então, todos os povos, os governos que respeitam, né, que respeita a liberdade individual, que respeita as expressões e a religiosidade das pessoas, tende a se desenvolver. Não tem bloqueios. Exatamente. Bom, para você que nos acompanhou, é uma história incrível. É uma história incrível que ela continua. E na próxima semana nós vamos trazer a continuação dela aqui. Né? A partir de agora, para onde vai Jacó? O que acontece com Jacó na casa de seu tio? E quando Jacó sai da casa de seu tio? Né? E o que aconteceu lá no passado que tem os seus efeitos até os dias de hoje. E algo para você analisar nesse final de semana, a importância de uma comunidade judaica no seu país, no seu estado, na sua cidade. Ora, né? Vamos analisar sobre isso, a importância, né, de Israel no mundo, porque é a chave para a prosperidade, é uma das chaves para a prosperidade, a presença judaica. Por quê? A presença judaica ela carrega a ética e os valores dados à humanidade pelo próprio Deus.
Entendeu? Então, é isso. Bom, você continuará com a gente aqui, agora assistindo ao recebimento do Shabat e as rezas pela paz de Jerusalém. Todas as semanas nós temos 2 momentos especiais onde nós rezamos pela proteção de Israel e pela paz de Jerusalém, porque o mundo precisa disso, gente. Nós temos que rezar também pelo coletivo, né? Pelo contexto global, para manter o equilíbrio neste mundo. E para isso, Israel precisa continuar existindo, protegido, para que Deus possa nos abençoar, ok? Siga com a gente, com a Sinagoga no Sim Brasil, celebrando esse dia sagrado de Shabat e prestigiando os nossos conteúdos que estão disponíveis aqui na plataforma do YouTube, ok? Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like em todos os vídeos que você compartilhar conosco aqui no nosso canal, ok? Um abraço.